Olá, ouvintes do canal Crente Docente, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou Eduardo Hoffmann, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, igreja presidida pelo nosso pastor Silas Malafaia. Sou aqui da filial de Alphaville, bairro de Santana de Parnaíba, município da Grande São Paulo. Nosso pastor local é o pastor Henrique Bravo, no qual me deu a incumbência de liderar a escola bíblica local e também de lecionar como professor da mesma. Glorifico a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor me concedeu, a de contribuir para esse canal abençoado, o canal Crente Docente, cujo o idealizador é o nosso amigo, o Edivanei, o professor Edivanei, grande homem de Deus que teve essa visão abençoadora, a de criar esse canal de bênção para nós, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Como eu costumo dizer, nós, professores, somos privilegiados, pois somos o primeiro a aprender a lição, pois estudamos com antecedência, buscamos mais conhecimento, buscamos mais recursos, buscamos subsídios, como este, o CDcast, o podcast da lição bíblica. Só tenho a agradecer a Deus por participar deste canal, pela essa oportunidade de participar desse canal. E antes de começar a aula, não se esqueça aí de se inscrever no canal e ativar também o lembrete. E compartilhe com outros professores e alunos, para que eles também possam ser abençoados e edificados, não somente com essa aula, mas com todo o conteúdo disponível nesse canal. Vamos dar início ao nosso estudo? Se for possível, pegue sua Bíblia, revista, caneta e blocos de anotações e vamos à aula. Estamos agora com a revista em mãos, a revista Lições da Palavra de Deus. Estamos estudando nesse quarto trimestre a revista número 45, com o tema Livros Poéticos, Sabedoria de Deus e as Grandes Questões da Vida. O comentarista desta lição é o pastor Joá Caetano. Neste dia estudaremos a lição número 8. Lição 8, Livro dos Salmos, parte 5, que vai de Salmos 107 a 150. Parte 5, por que é chamado de parte 5? É a quinta lição desta revista referente ao livro dos Salmos. O livro dos Salmos ele é dividido tradicionalmente em 5 livros, e cada qual termina com uma doxologia. Segundo a tradição judaica, essa divisão do livro dos Salmos em 5 livros teria sido adotada de modo a corresponder ao Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Além dessa divisão principal, o livro de Salmos também pode ser organizado em subdivisões, como iremos ver aí durante a ministração desta aula, com base na autoria comum, no uso comum ou no tema e gêneros comuns. Se considerássemos 5 livros em nossas versões e traduções, não teríamos 66 livros no Antigo Testamento, e sim 70 livros. Mas na Bíblia que usamos em língua portuguesa, João Ferreira de Almeida, que está traduzida em português, ela está compilada em um único livro com 150 salmos, ou 150 capítulos. Nesta quinta divisão, estaremos abordando pontos sobre os salmos 107 a 150, e abordaremos alguns em específicos, ou seja, analisaremos sobre o Salmo 139, o Salmo 119, Salmo 146 a 150, que são o ponto 1 da nossa lição, que é louvor a Deus por sua grandeza, que está embasado no Salmo 139. O ponto 2, que é louvor a Deus pela sua palavra, que está embasado no Salmo 119. E louvor a Deus pelos seus feitos, que está embasado no Salmo 146 a 150. Em toda a Bíblia temos centenas de livros que Deus fala com o ser humano. Mas no livro de Salmo é diferente. É o ser humano que fala com Deus. Os salmistas apresentam a Deus as suas dores, angústias, esperança e o seu louvor através de um coração grato, amoroso para com o Senhor. É claro que a Bíblia toda é inspirada por Deus, e os salmistas também foram inspirados. Mas o livro de Salmo, vemos o escritor escrever ele mesmo, as suas qualidades, as suas necessidades,
ou debilidades. É tudo bem humano. Por isso o livro de Salmos cativa multidões para a leitura, pois ele retrata a alma do ser. E em muitas das leituras que fazemos, nós até se identificamos com o que o salmista escreveu. E claro, inspirado por Deus. Queria falar agora um pouco sobre a estrutura do livro de Salmos. Do quinto livro, né? Dessa parte que estamos estudando. São 44 salmos, né? Nessa estrutura de 107 a 150, que é a parte 5. São 701 versículos ou versos, como costumamos falar. Esse é o último livro do Saltério, ou a quinta divisão do livro de Salmos, e é o mais extenso, tanto em termos de conteúdo como em número de salmos que contém. São 44 salmos. E a maioria desses salmos é voltado para a adoração pública. E nesse livro, ou nesse quinto livro, nessa quinta separação da nossa lição, nós destacamos aqui 4 coleções menores. E eu queria identificar aqui junto com vocês na revista, o nosso comentarista ilustrou. A primeira coleção que eu coloco é a coleção de Davi, do Salmo 108 a 110. E também encontramos uma segunda parte da coleção de Davi, nesse agrupamento de salmos, no Salmo 138 a 145. E para identificar o autor, né, você pode ver que cada salmo desse grupo contém o nome de Davi no título. A segunda coleção que encontramos aqui é um agrupamento de salmos, de 6 salmos, que o comentarista coloca na nossa revista, que é o Salmo 113 a 118. São conhecidos como Halel egípcios. Halel é louvor, né, no seu original, e de onde provém a palavra aleluia, que é louvor a Deus. Esses hinos foram compostos pelos antigos hebreus, né, para serem entoados durante as festas, com o intuito de glorificar a Deus pelo que ele fez no Egito. Se lermos o Salmo 114, que está nesse agrupamento, o Salmo 114 é um hino de celebração da saída do Egito e a passagem pelo Mar Vermelho. E foi nesse tempo que Deus emitiu uma ordem específica ao seu povo para a celebração da Páscoa, como já conhecemos, né, a história. Que cada família sacrificasse um cordeiro e os israelitas deviam aspergir parte do sangue do cordeiro sacrificado nas 2 ombreiras e na verga da porta de cada casa, e que quando o destruidor passasse por aquela terra, ele não mataria os primogênitos das casas que tivessem o sangue aspergido sobre elas. Então, esses hinos foram compostos pelos hebreus e eram também entoados na ceia da Páscoa, né? Enquanto o cordeiro era morto. E trazendo para o Novo Testamento, vamos colocar aqui uma possibilidade, que é de que possivelmente esse grupo de salmos de Halel foi um dos últimos salmos cantados por Jesus antes da crucificação, na ceia. Se você observar lá em Mateus 26:30, Jesus ele entoa o hino, né? E tendo cantado o hino, diz lá no Evangelho de Mateus 26:30. Esse cântico entoado por Jesus estava celebrando a Páscoa, né? E com a morte do Cordeiro. Só que dessa feita, e essa passagem, esse Cordeiro seria Jesus, que foi morto, mas reviveu, e vivo está. Então essa é a segunda coleção que encontramos. A terceira coleção são compostos por 15 salmos, que vai do Salmo 120 a 134. São conhecidos como salmos de romagem. Também conhecemos eles como salmos de degraus,
salmos de subidas ou peregrinação. Os salmos de romagem são como um inário dentro do saltério bíblico. E via de regra, esses salmos foram cantados quando Israel realizava a sua peregrinação para adorar ao Senhor em Sião. E por isso são conhecidos como salmos de subidas, né? Ou peregrinação, ou romagem, ou alguns dizem degraus, né? Pois os povos subiam para Jerusalém e iam entoando esses hinos conhecidos como salmo de romagem. A última coleção que encontramos é conhecida como o Grande Halel e vai do Salmo 146 a 150. Nós iremos estudar e falar um pouco no ponto 3 da lição sobre esses salmos. Queremos estudar agora os 3 pontos da lição, que é o ponto 1, louvor a Deus por sua grandeza, ponto 2, louvor a Deus pela sua palavra, e o ponto 3, louvor a Deus pelos seus feitos. Vamos para o tópico 1 da nossa lição. Louvor a Deus por sua grandeza. Esse tópico tem como base o salmo escrito por Davi, o Salmo 139. Esse salmo é um salmo riquíssimo teologicamente e também é um salmo muito belo. Talvez seja um dos mais belos do saltério. Se analisarmos o Salmo 139, podemos ver aí que ele tem algumas qualidades de um salmo de confiança, mas talvez possa ser melhor entendido como uma oração pessoal. O próprio rei Davi está aí profundamente impressionado com os atributos de Deus, a onisciência, a onipotência, a onipresença do Senhor. Davi, no Salmo 139, mostra aí de forma incontestável que é impossível o homem escapar do conhecimento de Deus, da presença de Deus e do poder de Deus. Estes 3 atributos naturais de Deus destacados neste salmo são atributos exclusivos de Deus. São naturais de Deus. Mas que são atributos? Atributo é aquilo que faz parte da essência de alguém. E sendo atributos naturais ou atributos naturais de Deus, atributos divinos, são aqueles que já são naturais de Deus, ou seja, faz parte da natureza divina. Ele não precisa se esforçar para ser, ele já é. E esses atributos naturais são exclusivos de Deus, só ele os ostenta. Nós humanos não temos e nunca teremos. E algum desses atributos, posso mencionar aqui, são a eternidade, a imensidão, a infinitude, a imutabilidade e os 3 que destacamos já nesse salmo, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Bem, vamos para a parte 1.1 da nossa lição, que tem como subtópico o Deus que tudo sabe. Nesse primeiro subtópico do ponto 1, vamos abordar sobre a onisciência de Deus. A onisciência de Deus é um termo teológico que refere-se ao conhecimento e sabedoria infinitos de Deus e a sua capacidade de conhecer perfeitamente todas as coisas. Se nós não conseguimos sondar e conhecer plenamente a nós mesmos, o Salmo 139, já no primeiro verso diz: Deus nos sonda e nos conhece. Ele conhece todos os nossos movimentos, ou seja, o nosso assentar e o nosso levantar. Conhece até mesmo os nossos pensamentos. E ainda vai além, ele esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar. Esquadrinhar é examinar minuciosamente, ou seja, prescrutar. E só Deus nos conhece por completo. Mesmo convivendo em família, a nossa mãe não nos conhece por completo. A nossa esposa e os nossos filhos não nos conhecem por completo. Capaz de esquadrinhar o nosso andar, capaz de conhecer os nossos pensamentos. Só Deus tem essa capacidade.
Na verdade, Ele conhece todos os caminhos. Ele conhece por onde andamos. Ele conhece por onde iremos andar. Deus conhece todas as nossas palavras, mesmo antes de proferirmos. Deus nos cerca por todos os lados e conhece a nossa vida como jamais alguém poderia conhecê-la. Vamos para o ponto 1.2, que iremos tratar sobre a onipresença de Deus. A onipresença de Deus também é um termo teológico que se refere à natureza ilimitada de Deus, ou à sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Davi escreveu sobre a onipresença de Deus do verso 7 ao verso 12. Davi confessa que é impossível ausentar-se do Espírito de Deus e fugir da sua face. Quando olhamos para o livro do profeta Jonas e a sua tentativa frustrada de fugir da face de Deus, podemos ter aí uma prova que é impossível essa missão. Foram várias tentativas, mas todas frustradas. Pois Deus, Ele está em todos os lugares. Ele é o Criador, Ele é infinito. Não adianta fugirmos para os mais altos céus, como os mais profundos abismos. Não é esconderijo seguro para se escondermos de Deus. Os confins dos mares não estão fora também da onipresença de Deus. Nem mesmo as trevas podem cobrir os seus olhos, pois para Deus as próprias trevas são como luz. Verso 11 e 12. De Deus ninguém escapa, de Deus ninguém se esconde. Ele tem esse atributo na sua natureza, Ele é onipresente. Ele está comigo aqui neste dia, está com você aí que está ouvindo neste dia também, está em todos os lugares. Ele nos cerca por todos os lados. É impossível fugir da presença de Deus. O escritor da carta aos Hebreus escreve também sobre a onipresença de Deus. Em Hebreus 4,13, vou ler aqui, diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4,13. Nosso Deus está aqui. Nosso Deus está aí. É o Deus conosco, é o Deus presente. Ele estará presente em todos os momentos da nossa vida, meu irmão. Jesus nos disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos agora para o ponto 1.3, que trata da onipotência de Deus. A onipotência de Deus é também um termo teológico que se refere ao poder ilimitado de Deus. Davi escreveu sobre a onipotência de Deus nesse salmo, do verso 13 ao 19. Fala sobre a onipotência de Deus. O atributo que expressa melhor a grandeza do nosso Deus é a onipotência. A onipotência também é um atributo exclusivo de Deus. Somente Deus Todo-Poderoso é possuidor de todo o poder. O poder de Deus, ele é infinito. É um poder ilimitado e é a maior potência do universo. Nada, nem ninguém desafia o seu poder. Ninguém pode medir força com o nosso Deus. O nome que mais reflete esse atributo é o El Shaddai, que é todo-poderoso, é o Senhor. Ele é todo-poderoso e pode todas as coisas. Como diz o Salmo 91, que devemos descansar na sombra do Onipotente. Então, meu irmão, descanse, pois esse Deus Todo-Poderoso pode lhe ajudar. Nada é impossível para Deus. Jesus disse que as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Tudo é possível em Deus. Quando olhamos também para o apóstolo Paulo, ele também fala sobre a onipotência de Deus. Ele diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E quando olhamos para o livro de Apocalipse, podemos ler a reverência ao Deus Todo-Poderoso, quando descreve os 4 seres viventes clamando de dia e de noite diante do trono de Deus Onipotente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluias. Deus é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Esse Deus é todo poderoso. Aleluias.
Vamos agora para o tópico 2 da nossa lição, louvor a Deus pela sua palavra, que temos como base o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, e também o capítulo mais longo da Bíblia, são 176 versos. E algo diferenciado nesse poema hebraico, no original, é que eles são separados por 22 estrofes, com 8 versos cada estrofe, sendo que cada verso inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico. Por exemplo, do verso 1 ao 8, todo verso inicia-se com a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Dos versos 9 a 16, com a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. E assim por diante. É um salmo acróstico, como também é o Salmo 145, um salmo da porção do que estamos estudando nesse 5º livro. O tema principal desse salmo é o grande valor que devemos dar pela palavra de Deus. Nos 176 versos, podemos observar 178 citações em que o salmista enfatiza a dependência que temos da palavra de Deus. Iremos encontrar, se fizermos uma leitura neste salmo, 10 termos diferentes para a palavra de Deus. Temos lei, preceitos, testemunhos, decretos, estatutos, juízos, mandamentos, veredas, caminhos e palavra. Em todos os versos deste salmo, exceto o verso 90, o 122 e o 132, encontramos um desses 10 termos designativos da palavra de Deus. Isso, claro, depende da versão da sua Bíblia. A Bíblia que eu analisei e verifiquei é a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, a ARC. Queria deixar também enfatizado aqui que o Salmo 119 é o capítulo da Bíblia que mais exalta a palavra de Deus. Como o verso 72 diz: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Ao lermos o Salmo 119, também podemos observar algumas características que o salmista destacou e de como ele via a palavra de Deus. Ele via a palavra de Deus como vida, como viva. Tanto é que ele deixou escrito: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Ele a via como consolo, pois está escrito: é a minha consolação na minha angústia. Ele também entendia que ela era eterna e escreveu: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ele a identificava como doce, pois escreveu: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Ele também a descreveu como lâmpada, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ele entendeu que ela era puríssima, tanto é que ele deixou registrado: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Glória a Deus pela sua palavra. Que possamos ser imitadores desse salmista, ou seja, dar a mesma importância, carinho e dedicação e entendimento da importância que tem a palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos para o próximo tópico da lição. Tópico 3, louvor a Deus pelos seus feitos. Para finalizarmos esse estudo, vamos falar dos salmos de Halel. Comentei deles no início da nossa lição. É um grupo de 5 salmos, ou seja, os últimos 5 salmos, salmos de 146 a 150. E a principal característica destes salmos são que todos esses 5 salmos começam e terminam com a expressão louvai ao Senhor. Se você puder conferir aí comigo na sua Bíblia, podemos encontrar: louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Senhor todos os anjos, louvai ao Senhor no santuário, louvai no firmamento, com instrumentos, com danças, louvai toda a criação. Qual criação? Sol, luas, baleias, estrelas. Ah, mas estrelas também louvam ao Senhor? Sim, se você pegar para estudar sobre o som das estrelas,
vai ver que algumas estrelas emitem sons, e algumas até em formato de sinfonia. É uma coisa linda de ver. Isso é possível você encontrar no YouTube, digitando lá som das estrelas, som das baleias, e você vai ver a sinfonia de louvor que elas emitem ao nosso Senhor. Então até as estrelas louvam ao Senhor, e elas têm som. E então esses salmos, eles nos motivam, nos incentivam a louvar a Deus continuamente e de ordem crescente. Não podemos parar de louvar ao nosso Senhor, pois o último capítulo, que é o Salmo 150, e no seu último versículo diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. O que é louvar ao Senhor? Louvar significa elogiar, enaltecer, exaltar com palavras. E a quem nós devemos louvar? Nós devemos louvar ao nosso Senhor. A honra e a glória ao nosso Senhor. Somente Ele é digno de todo louvor, de toda a honra, de toda exaltação e de toda a glória. A Ele o louvor. Glórias a Deus. E para concluir aí o nosso estudo, queria terminar com o que o comentarista expôs na revista, que diz: os salmos alertam-nos sobre a principal razão da nossa existência, glorificar o único e soberano Senhor. A adoração, segundo o padrão bíblico, distingue o povo de Deus e desafia-nos a prestar louvor contínuo e crescente em gratidão ao sustentador de toda a vida no mundo espiritual e físico. Amém? Que esse estudo possa ser um canal de bênção para a sua vida, e que o Senhor venha nos capacitar cada dia mais para esse rico ministério de ensino da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos os ouvintes deste canal e ao idealizador do canal Crente Docente. Deus abençoe, até a próxima.